próprio Bolsonaro, ele não escreveu, mas ele colocou nas redes sociais dele, republicou a nota do advogado dele, né? E falando que o presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito, e diz que não há qualquer mensagem do presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita em seus telefones pessoais. E diz aí que Jair Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário. Queria focar agora na defesa, Josias. Como é que você vê aí as declarações dos apoiadores de Bolsonaro, dizendo que ele segue sendo um grande líder e que estão ao lado dele? Esse apoio que Bolsonaro começa a receber também de seus aliados e a forma como a defesa deve agir, dizendo que tudo isso não basta, não passa de uma história fantasiosa. O trabalho da Polícia Federal, a análise feita pela Procuradoria-Geral da República, as provas que foram reunidas, Fabíola, traçaram um risco no chão. E é um risco muito nítido. De um lado está um bloco que conspirou contra a democracia, tentou desrespeitar o resultado das urnas, sapateou sobre a decisão da maioria do eleitorado, um bloco golpista. Do outro lado estão os que consideram que isso é inaceitável. Então, quem estiver do lado do golpe tem que ter essa consciência, porque agora passou da fase do lero-lero, né? Nós estamos avançando para um outro tipo de cenário, né? E as primeiras reações pós-denúncia, político é esse risco que nós esboçamos aqui. De um lado está a turma do golpe, do outro lado, aqueles que têm algum apreço pela democracia. Espanta que personagens, por exemplo, como o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, esteja se colocando nitidamente do lado do golpe. Está dizendo, olha, não há nada, isso tudo é fantasia, o Bolsonaro nunca compactuou com qualquer movimento que conspirasse contra a democracia. Então ele está tomando um lado e, a meu juízo, toma o lado errado para alguém que tem pretensões eleitorais, seja para se reeleger em São Paulo, seja para virar presidente da República. Mas esse é o jogo político e cada político pagará pela decisão que tomar. Em relação à defesa, as primeiras reações pós-denúncia, elas expõem a fragilidade dos argumentos da defesa do Bolsonaro. Os advogados divulgaram uma nota, nessa nota os defensores do Bolsonaro disseram ter recebido o trabalho da Procuradoria com estarrecimento, com indignação, chamaram a denúncia de inepta. Inepta é uma palavra muito forte, né? Quer dizer que não se sustenta, não fica em pé, né? Classificaram a delação do Mauro Cid de uma narrativa fantasiosa. Isso tudo mostra o desejo de embaralhar a denúncia e a futura ação penal. E, como disse Fabíola, mudou o momento. Embaralhar já não basta. A defesa precisa mostrar alguma carta. Qualquer uma. Mas esse lero-lero, que é o mesmo lero-lero que a defesa vem ostentando ao longo das investigações, mudou de patamar a situação do Bolsonaro. Ele agora está denunciado no Supremo, está prestes a virar réu. E não há nenhuma dúvida em Brasília, mesmo os aliados do presidente têm convicção de que ele vai virar réu. Todo mundo sabe o que o Bolsonaro fez no verão passado. Então não há nenhuma dúvida de que ele será convertido em réu. Aí vem a defesa dizer que a delação do Mauro Cid é fantasiosa. Ora, não se está falando mais de delação de Mauro Cid. A delação do Mauro Cid foi sucedida por depoimentos de oficiais respeitáveis das Forças Armadas. Dois deles, o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica, corroboraram, confirmaram o depoimento do Mauro Cid e deram detalhes e revelaram que houve uma reunião em que o presidente expôs uma minuta que previa uma virada de mesa e que eles foram contra. Então, ao depoimento do Mauro Cid foram adicionados os testemunhos de oficiais das Forças Armadas com os quais o Bolsonaro convivia e nos quais ele confiava.
foram colecionadas pela Polícia Federal gravações, mensagens trocadas, documentos que foram obtidos nas perícias feitas em equipamentos eletrônicos dos investigados. Então, há uma profusão de evidências, né? E a fragilidade dos argumentos da defesa, a essa altura, mostram, Fabiola, que eles jogam no tumulto processual, jogam para empurrar o processo com a barriga, jogam para se esquivar da discussão do mérito, porque no mérito o Bolsonaro frequenta essa denúncia sobre a trama golpista como um personagem indefensável. Ele não consegue refutar as provas que foram recolhidas, algumas delas produzidas por ele próprio. Reuniões, gravações filmadas, ele dando as declarações que deu, né? Então, as provas contra ele são muito eloquentes. E na falta de uma defesa crível, que se sustente, os advogados passam a impressão de que, de fato, jogarão no tumulto, jogarão na protelação. E isso não vai resolver o problema do Bolsonaro. Pode postergar o julgamento, mas não elimina esta sensação que se generalizou em Brasília de que o Bolsonaro tomou o rumo da cadeia e, junto com ele, os seus cúmplices nesse golpe. Então, diria você, Fabiola, para resumir, mudou o jogo e a defesa continua jogando com a mesma bola, jogando com as mesmas táticas, né? Mas, como disse, não basta mais embaralhar. Agora é preciso que eles levem alguma carta. Precisa exibir alguma carta que seja diferente desse lero-lero que, no processo que vai se inaugurar depois da aceitação da denúncia, esse lero-lero não vai ter grande serventia para o Bolsonaro, não, Fabiola.